Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou de volta. Aqui é a colmeia que estou dividindo a partir de um quadro. Aqui utilizei bastante erva cidreira com um objetivo muito simples, muito claro. Poderiam ser dois objetivos, mas como utilizei um volume muito pequeno aqui de abelhas para produzir um novo enxame, talvez se eu tivesse utilizado com outro propósito além desse, elas não tivessem puxado tantas realeiras. Porque aqui eu acredito que no máximo, se tiver 2, 3 realeiras, é muito. Porque dividi com um quadro, trabalhei com abelhas que não voam, apenas abelhas que estavam sobre os quadros. E só isso já pode ser o suficiente para que, independente do que eu faça aqui, só tenha 2, 3 realeiras. Apesar de eu estar alimentando, ter feito isso com a colmeia que estava em núcleo e estava bem forte, mas a cidreira teve um papel aqui e é isso que vamos ver ao longo dessa divisão. O papel da cidreira, se você quiser utilizar na sua divisão, é bem interessante. Vou abrir agora a colmeia e ver se tem muitas realeiras. Hoje está com 7 dias. Creio eu que se tiver realeira aqui já vai estar fechada, mas pode ser que ainda tenha alguma aberta. É pouco provável, mas pode ser que sim. Então vamos aqui abrir, efetuar essa revisão. Aqui falta eu explicar muitas coisas importantes que você jamais deve ignorar em uma divisão. Essa questão, né, de trabalhar apenas com abelhas que não voam é bem importante você ter alguns cuidados. Também a questão de você inverter caixas ou não, que no caso seria o contraponto para você trabalhar com abelhas que não voam. Dividir pela manhã ou à tarde. Levar para perto, deixar perto ou levar para longe. E olha só, gente, me surpreendeu. Porque eu pensei que no máximo tivesse 2 realeiras aqui. Mas tem 3. 2 fechadas, 3 fechadas. Tem uma aberta bem aqui no canto também. E aqui, como eu estou precisando fazer coleta de geleia real, eu vou levar ela. Olha só, acabou caindo aqui dentro. Tá aqui ela, né? Eu vou coletar porque eu quero coletar a geleia real. Mas ainda assim ficou 2 realeiras. Aqui, ó, gente, eu tinha deixado 2 lâminas de cera protegendo o quadro. Como já fecharam, não tem mais tanta necessidade até que elas puxem essa outra lâmina de cera. No caso eu vou deixar, ó, elas desse lado aqui protegido. Isso aqui é um quadro que está um pouco fora do padrão. Ter mais cuidado porque às vezes ele desce. E essa aqui eu vou levar para eu dar outra colmeia que está precisando mais do que essa. Está faltando o quadro e está com a cera toda puxada. Para evitar que ela enxameie, eu vou levar esse quadro. E olha só, gente, que maravilha, né? Resultado fantástico aí. Não esperava, sinceramente, não esperava que tivesse tantas realeiras assim. Sempre que eu faço simples desse jeito, apenas com abelhas que não voam ainda, a tendência é que não puxe tanto. Mas não foi esse o caso, né? Acabaram puxando. Com certeza tem um motivo aqui e depois vou explicar no próximo vídeo porque também eu utilizei a cidreira. Que no caso poderiam ser por 2 motivos, mas basicamente foi um motivo aqui só pelo qual eu utilizei a cidreira. Agora, no próximo vídeo, é ver se nasceu, ver se tem postura e marcar. E aproveitar para explicar ainda algumas questões que ficaram pendentes. Principalmente essa minha condição aqui, que foi uma divisão feita pela manhã, apenas com abelhas que estavam sobre os quadros, abelhas que não voam, aderentes, e deixando os 2 enxames, né, o mãe e o filho, perto, dentro do mesmo apiário.
Isso é muito importante, você tem que entender isso, porque senão pode ser que a sua divisão não dê certo. Mas de todo modo, se você dividir uma colmeia forte no período de safra, alimentar ali os 2 enxames, dificilmente você erra. Então não tenha medo de dividir, tá? São só pequenos detalhes que com o tempo você vai pegando, vai aprendendo, vai vendo que é importante. No próximo vídeo, na próxima etapa, vamos marcar, vou explicar essa questão, perto, longe, abelhas aderentes, fazer pela manhã, fazer pela tarde. Ah, outra coisa que eu ia esquecendo. A abelha rainha pode estar pronta com 26 ou com 33 dias, ou dentro desse intervalo. De todo modo, é interessante você saber, eu vou explicar o que é que acontece para poder ter essa variação, certo? Antes eu fazia até com 35 dias, não tem nenhum problema, mas saiba que dentro desse intervalo é possível ela já estar fazendo postura. Então, nos vemos na próxima etapa. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, eu sou o Marcelo Queiroz. Estou de volta na divisão que tinha feito com apenas um quadro, onde também utilizei cidreira, foi utilizado aqui bastante cidreira. Inicialmente tinha escolhido, né, o melhor enxame para fazer essa divisão, o melhor período também, que aqui eu estou fazendo no final da safra, gosto muito de fazer nesse período. Aqui, para dizer que não tem florada, tem uma floradazinha de jurema, que surpreendentemente já é a segunda florada, mangueira e cajueiro, então tá muito bom ainda para fazer. Aqui eu mostrei a como escolher o quadro certo para não errar a divisão, porque é só um quadro, então tem que ser o quadro. Aqui também ainda vou explicar, né, o que acontece quando você faz a divisão pela manhã, deixando o enxame perto, invertendo as caixas. A questão do dia do nascimento da princesa, voo nupcial, fecundação e postura, vou reforçar mais uma vez isso também. O que acontece com 5, 6, 7 e 10 dias, no que diz respeito à seleção e aproveitamento de realeira, e também a questão de o tempo, né, que essa rainha já está pronta fazendo uma postura. Pode ser com 26, pode ser com 33. Vamos entender isso melhor no decorrer dessa revisão aqui. Mas o mais provável, né, já adiantando, é que fique dentro desse intervalo. Então vamos iniciar aqui essa divisão. E aqui, gente, só esclarecer uma coisa, né? Essa divisão aqui, ela foi feita pela manhã, deixando o enxame filho perto, pegando apenas abelhas aderentes, fazendo inversão de caixas. E aí o que é que acontece? Quando você faz esse tipo de divisão pela manhã, com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto, muitas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica forte e o enxame filho ele tende a ficar fraco. E aí é que você tem que entrar com a alimentação, principalmente no enxame filho. E por que é que eu utilizei cidreira aqui? Eu falei um pouco disso no início do vídeo, no início do processo da divisão. Mas até o final desse vídeo eu vou esclarecer um pouco mais isso. E você também pode perguntar aí nos comentários. Quero bastante curtida nesse vídeo, um conteúdo top exclusivo. Então você tem que curtir, isso vai ajudar bastante. Se você não gostar, você também pode dar o dislike. Isso vai servir como sinalizador para saber se eu estou no caminho certo ou não. Vou abrir aqui a colmeia. Para ver como ela está. Divisãozinha só com um quadro é sempre muito arriscado. Mas só olhando assim por cima, eu já posso subentender que deu certo.
Aqui eu dei o resto da cera que faltava para elas. Já puxaram parte dessa cera. E assim, gente, aqui, né? Essa questão de... Pode ser que a rainha esteja pronta com 26 dias ou 36 dias. Porque... Ou dentro desse intervalo, né? Porque no geral... o desenvolvimento de uma abelha rainha leva 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando 15 dias para nascer. E aí vamos ter ainda 9 dias a 12 dias para o voo nupcial. Após a fecundação pode levar de 5 a 6 dias. Isso é o que está no manual, mas na prática não é bem isso o que acontece. Pode ser que fique dentro desses intervalos. E aí, em divisão, como eu não tenho muito controle sobre a fase de ovo e larvas de um dia, posso desconsiderar isso. Vou ter só 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 9 dias para o voo nupcial e 5 para o início da postura. Logo, é possível sim ela estar pronta com 26 dias. Principalmente com abelhas africanizadas, que são bem mais precoces. Lembrando que quando você faz seleção de realeiras com 5 dias, elimina todas as fechadas e deixa as abertas, você está jogando isso para 15, 16 dias, o nascimento da abelha rainha. Porque é esses 3 dias de ovo que você desconsidera. Quando você elimina as fechadas, em tese você está deixando ali realeiras que foram puxadas depois do dia que você iniciou o processo de divisão. Então vale a pena ter isso em mente. E já outra situação, né, seria, contando com todos esses eventos acontecendo no prazo máximo, 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 12 dias para o voo nupcial e 6 dias para o início da postura. E aí, 33 dias, que é o período que eu gosto de deixar para fazer essa revisão, a partir desse dia, que hoje está com 33 dias. Logo, se tiver dado errado, de cara eu vou saber. Por isso que eu espero 33 dias. O mais comum, o mais normal, é que a abelha rainha vai estar pronta dentro desse intervalo, tá? É isso que vai acontecer. Então aqui, vamos fazer aqui essa revisão. Divisãozinha com um quadro. É o tipo de divisão muito boa para ser feita invertendo caixas, que não foi esse o caso. Principalmente quando você tem que transportar um apiário de um canto, e você tem caixa vazia, núcleos. Você deixa ali um quadro, as campeiras que vier vão ficar e você não vai demorar tanto para fazer o transporte. Vou começar aqui a puxar os quadros. Eu não vou marcar, gente, essa abelha rainha, porque eu não estou com corretivo. Meu corretivo secou e não vai dar para estar utilizando. Alimento, né? O quadro com alimento. Vou deixar ele invertido aqui, ó, para elas puxarem logo essa cera aqui. O quadro, ó, forrado de crias. Vamos ver se a abelha rainha não está nesse quadro. Por isso que eu digo, ó, quando você trabalha apenas com abelhas aderentes, você tem que ter muito cuidado, porque a tendência é que fique poucas abelhas. Isso aqui já é postura da rainha, tá? Mas vamos ver se encontramos ela. Até o momento não vi ela. Pode ser que ela esteja aqui dentro da caixa, mas eu já vi postura. O quadro aqui não tem ovo. Aí tem um ovinho aqui no canto, muito pouco. Vou continuar olhando, ver se vê ela. Retornar com esse quadro. Olhar com mais atenção nesse. Esse aqui sim, né? Tem ovo de um dia. Bastante cria, mas só tem esse quadro aqui. Ou seja, eu tenho que estar com a atenção voltada muito para esse enxame, para não ter perigo de dar errado. Ainda não vi ela, mas vi ovo, né? Vou puxar de novo esse quadro aqui. Ó, acabei de ver ela, tá na lateral aqui. Infelizmente não dá para mostrar para vocês, mas por minha curiosidade já estou satisfeito. Mas aqui tem ovo. Uma vez você vendo o ovo, já tá valendo. E aí, né, ó, crias também fechadas. Só que, como eu falei aqui, eu poderia até ir em um enxame dentro desse mesmo apiário
e fazer mais um reforço nele de quadros com crias fechadas, para aumentar o número de abelhas. Caixa aqui um pouco fora do padrão, esses quadros, fica dando trabalho. Está bom, né? Top! Aqui, esse tipo de divisão feita no final da safra, ele é válido porque você tem muito tempo para desenvolver. Lembrando que é importante estar alimentando. Aqui eu só fiz 4 alimentações, mas ainda tem uma lâmina de cera para elas puxarem. Concluída a revisão. E a questão da cidreira, gente. Por que foi utilizada a cidreira aqui? Nesse caso aqui, a cidreira, ela basicamente serviu só para uma coisa, tá? Para fazer uma limpeza na caixa, melhorar a aromatização da caixa. Um núcleo que estava muito tempo parado, é sempre bom fazer isso. Caixa nova também é muito bom você estar fazendo isso. Abelhas sem ferrão também é muito bom você ter cuidado, principalmente com caixas velhas ou caixas que estão muito tempo paradas. Em alguns casos, quando eu utilizo também a erva cidreira, o capim santo, ele acaba ajudando a fazer com que as abelhas percebam mais rápido a ausência da abelha rainha, porque o cheiro da erva cidreira toma de conta da caixa rápido e isso faz com que elas percebam mais rápido e puxem mais rápido. Mas nesse caso aqui, como é um enxame pequeno, é comum puxar poucas realeiras. Basicamente, a cidreira serviu para dar essa limpeza na caixa. Outra coisa, é muito comum também as pessoas que têm mais dificuldade aí de repente fazer um atrativo de melhor qualidade, quem está iniciando, se você só usar o capim santo, a erva cidreira, principalmente a erva cidreira, passar ali numa caixa nova, a tendência é que funcione muito bem como atrativo também. E basicamente foi para isso que eu utilizei aqui a erva cidreira. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo. Preciso muito que você curta. Esse vídeo é para ter pelo menos 2.000 curtidas. Isso só é possível se você fizer a sua parte. Então curte o vídeo, se inscreve no canal. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou de volta na colmeia que tinha iniciado o processo de divisão a partir de 2 quadros, com apenas abelhas que estavam sobre esses quadros, abelhas que não voam. Hoje está com 7 dias, tá? Essa revisão pode ser feita com 5, a maioria tende a estar aberta, com 6 dias um equilíbrio, e com 7 dias a maioria deve estar fechada, que vai ser esse o caso. Só que aqui, o ideal teria sido eu ter abrido com 5 dias, porque a maioria estaria abertas e eu quero aproveitar a geleia real. O fato delas estarem fechadas não impedem de eu aproveitar a geleia real, mas o ideal seria eu ter feito um pouco antes. Vamos ver se de fato tem muitas realeiras. Aqui eu utilizei um artifício basicamente por 2 motivos, que no caso foi o capim santo, e com certeza se tiver um resultado muito bom aqui, posso atribuir isso ao capim santo. Mas ele basicamente teve 2 funções e ao longo dessa divisão eu vou explicar quais foram essas 2 funções, para que eu utilizei aqui o capim santo.
Também conversamos muito sobre outras coisas. Abri logo aqui, né? E ainda falta conversar sobre outras. Como, por exemplo, o que acontece se eu deixar, no caso, o enxame filho, quando eu pego apenas abelhas que não voam, dentro do mesmo apiário, fazendo isso pela manhã. Isso é muito importante. E se você quiser ter sucesso, você tem que começar a observar essas coisas. Claro que sempre que você divide uma colmeia forte, grande, populosa, dificilmente você erra em relação a isso. Principalmente no período de floradas. Mas é bom estar atento. Também temos que conversar futuramente aqui sobre a questão de ter a possibilidade da rainha já estar fazendo postura com 26 dias, ou então com 33 dias, ou dentro desse intervalo. Porque pode existir essa variação. E aqui, né, os quadros. E aí, será que a cidreira atrapalhou a puxada de realeira? Ou ajudou? Poderia não ter funcionado bem nessa divisão? Creio que sim, né? Porque além de eu ter pegado poucos quadros, eu estou trabalhando com abelhas aderentes. Aqui a cera, olha só o capim santo, né? Elas não começaram ainda a pegar a cera. Mas tá bom, né? Aqui um dos quadros que foram dados. Olha só, gente. 0 realeira. Que decepção, né? 0, 0, 0. Mas muito alimento que eu estou alimentando. Quando é feito dessa forma é muito importante alimentar os dois, tanto o filho como a mãe, principalmente nesse período que é fim de safra. E agora a nossa única esperança é esse quadro aqui. Lembrando que aqui eu ainda tenho que explicar para você não errar essa questão de dividir, deixar perto, que foi esse aqui o caso, pela manhã, também tem a questão de tarde, que é diferente, e essa questão de trabalhar com abelhas que não voam ou inverter caixas. Olha só, gente, aqui o resultado já foi diferente, não foi? Olha só, gente, que maravilha, né? Ó, uma divisãozinha dessa aqui, bem simples, com poucas abelhas, com poucos quadros. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 realeiras. O resultado poderia ser pior, poderia ser melhor, mas quando trabalho dessa forma, com poucos quadros, com abelhas apenas aderentes, tende a não puxar muito. Mas aqui, ó, foi fantástico o resultado, simplesmente fantástico. O objetivo que eu queria alcançar aqui foi alcançado. O ideal é que eu tivesse aberto aqui com algo em torno de 5 dias, para ficar melhor de eu aproveitar a geleia real. Mas do jeito que já está aqui, tá valendo, né? Logo, todas as realeiras que estão aqui, a maioria, eu vou tirar para eu aproveitar a geleia real. Só vou deixar as maiores. Com certeza essa. Posso deixar até uma aberta. Ainda tem uma aberta. Que no caso, ó, eu vou deixar essas duas aqui, ó, uma aberta e uma fechada. Posso até deixar essa outra aqui também. No caso, ó, tem outra aqui, ó. Mas como eu quero coletar bastante geleia real, essa aqui não tinha nada dentro. Vamos começar por essa aqui, né, ó. Vejam, ó, que eu tirei sem amassar, tá? Vou colocar ela aqui do lado. Essas duas aqui vão ser as que ficam. Todas essas aqui eu vou coletar para aproveitar a geleia real. Olha só.
acabar, vamos fazer a coleta. Isso aqui danifiquei um pouco. Quando elas estão fechadas assim, gente, não é muito bom de fazer a coleta, não é. E vocês podem ver aqui, ó, bastante geleia real aqui no fundo. Mas dá para aproveitar alguma coisa. E ficaram duas aqui, ó, desse lado. Aliás, né? Ainda tem outra bem aqui no canto aberto. Vou pegar ela aqui por baixo. A gente está aproveitando a geleia real também. Então veja que coletei bastante realeiras. Deixei só duas. Isso aqui eu poderia ter feito aproveitamento para produzir outros enxames, mas tô precisando fazer uma coleta de geleia real, mesmo que pouco. E só agora é fechar o enxame, vou deixar ele organizado desse lado aqui e deixar ele se desenvolver. Próxima revisão aqui é para marcar. Vou colocar todas aqui do lado. Não, vai ficar aqui na minha mão. Vou deixar a colmeia. E olha só quantas realeiras para fazer a coleta de geleia real. Já tá até destruindo aqui, ó, geleia real aqui na palma da minha mão, porque eu danifiquei algumas. Mas o que der para aproveitar aqui, eu vou aproveitar. O ideal é que elas estivessem abertas, tá? Fica bem mais fácil de fazer a coleta. Mas desse jeito também é possível. Revisão concluída. Não esquece de continuar assistindo, porque na próxima etapa eu vou explicar uma série de coisas bem importantes, bem como o papel aqui do capim santo, questão de dividir pela manhã, deixar perto, deixar longe, tudo isso é muito importante e no próximo vídeo eu explico tudinho para você. Então, até o próximo. Faltou eu explicar algumas coisas que eu ainda não tinha explicado, que foi basicamente essa questão de você fazer a divisão pela manhã, deixando o enxame filho perto, pegando apenas as abelhas aderentes. E vamos explicar no decorrer aqui dessa divisão. E aqui assim, também faltou eu explicar a questão de quando a abelha rainha pode nascer com 26 dias ou com 33. 26 ou 33, dentro desse intervalo. E tudo isso vamos aproveitar para ver hoje. Hoje está com 33 dias, prazo máximo. Eu gosto sempre de trabalhar com os prazos máximos. Aqui, ó, a lâmina de cera que tinha dado para ela. E ainda, ó, capim santo aqui, ó, colaram, ó, propolizaram aqui na lateral. Hoje seria o dia também de fazer a marcação da abelha rainha, mas eu não vou fazer isso porque meu corretivo secou. Só olhando assim por cima, eu posso ver que está tudo bem aqui com ela. Já estou vendo cria fechada principalmente, bastante. E acredito que aqui foi tudo bem com a divisão. Bastante alimento nas cabeças, só aquela lâmina de cera que elas não puxaram ainda. Sim, em relação a essa questão, né? O que é que você tem que ter cuidado quando você trabalha apenas com abelhas aderentes? Deixa o enxame filho perto e faz essa divisão pela manhã. Nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia
poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe ele tende a ficar forte. Sempre que você fizer uma divisão com essas condições, é bom você ter esse cuidado. Na realidade são 8 situações que você pode estar fazendo a divisão e pode ser que algo de errado aconteça, mas aqui é a situação que eu estou. Já em relação à abelha rainha, está pronta com 33 dias ou 36 dias. O que é que acontece, né? No geral, se a gente for ver os manuais, o desenvolvimento da abelha rainha leva 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, totalizando 15 dias para nascer. Temos ainda 9 a 12 dias para o voo nupcial e de 5 a 6 dias para o início da postura da abelha rainha. Logo você pode observar que tem aí umas margens, não é isso? Com 26 dias, o que é que vai acontecer, né? Se já desconsiderar a fase de ovo, eu vou só ter apenas 5 dias de larva, que isso pode acontecer, 7 dias de pré-pupa e pupa, 9 para o voo nupcial e 5 para a postura. Logo com 26 dias, a abelha rainha vai estar pronta. Só que também pode acontecer de eu ter exatamente os 3 dias de ovo, 5 dias de larvas, 7 dias de pré-pupa e pupa e os 12 dias para o voo nupcial e os 6 dias para o início da postura. Logo nesse caso, vai demorar 33 dias para que a abelha rainha esteja pronta. De todo modo, o apicultor tem que ter consciência que ela pode estar pronta dentro desse intervalo. Bom, aqui vamos iniciar o processo aqui, a revisão. Olha só, gente, já posso ver bastante ovo. A cera nova, ó, elas puxaram uma lâmina. Aqui posso até fazer mais alimentação para elas puxarem o resto da cera. Top demais, viu? Aqui eu não preciso ver a abelha rainha, porque eu não vou marcar ela hoje. Mas ó, aqui ó, de cara, ó, a bonita, onde é que tá? Estão conseguindo encontrar ela, ó. Vê se você encontra a abelha rainha. Poucos conseguem, mas ela está nesse quadro. E olha só a postura. Top, top, top para ela. Olha só, passeando, encontre a abelha rainha. Top, gente. Quando o enxame está desse tamanho, é muito fácil, tá? De encontrar a abelha rainha. Puxar o último quadro aqui, só para ver. Mas tá top, né? A divisão deu certo. Já posso até fechar o enxame. Colocar aqui a lâmina de cera de volta, colocar nesse lado aqui mesmo. Muito importante, curte o vídeo. Aqui eu quero pelo menos 1000 curtidas nessa divisão. Não, a divisão nessa aqui vale mais, vai lá. Quero 2000 curtidas. Vamos curtir esse vídeo, porque esse conteúdo aqui é top, é exclusivo. E aqui a revisão foi concluída. E assim, gente, outra coisa. Faltou aqui eu explicar, ou aproveitar aqui para dar uma reforçada em relação a isso. Quando você inicia o processo de divisão, com 5 dias já tem realeiras. Só que a maioria dessas realeiras, elas estão abertas. Com 6 dias, algumas vão estar abertas e outras já vão estar fechadas. Se você esperar 7 dias, a tendência é que a maioria esteja fechadas. Raramente algumas vão estar ali abertas. De todo modo, se você pretende fazer o aproveitamento de realeiras, o ideal é que você espere um pouco mais. Eu costumo esperar de 10, no máximo 11 dias. Porque a partir disso, como você não tem tanto controle, algumas já podem nascer. Principalmente se com 5 dias você não fizer revisão e eliminar as fechadas. E aqui por que é que eu utilizei o capim santo? Gente, esse núcleo aqui já estava com muito tempo que ele estava parado. Ou seja, ele fica com muita poeira, com sujo, traça às vezes. E aí precisa fazer uma limpeza. E se você puder enfergar, foi o que eu fiz aqui, tá? Antes de eu iniciar o processo, eu já tinha enfergado
bastante capim-santo aqui no núcleo, porque a intenção também era que elas puxassem muitas realeiras. Claro que o enxame não estava tão grande assim, então por aí já não era de se esperar que puxassem tanto, mas sempre que você utiliza o capim-santo, elas gostam bastante, porque é um cheiro que elas gostam. E aí você passando na caixa, você tira ali todo o mau cheiro que porventura tenha na caixa, e de uma certa forma você induz até elas perceberem mais rápido que não tem abelha rainha e inicie logo a puxada de realeiras. Mas de todo modo, se você não utilizar, não tem nenhum problema. Você pode fazer, eu faço divisão sem utilizar, mas eu gosto sempre de estar testando. E quando eu tenho o núcleo muito tempo parado, que ficou muito tempo ali sem usar, se você tiver disponível, não custa nada você enfergar na caixa, dar aquela limpeza, ou uma caixa nova, também é válido quando você quer um resultado um pouco mais rápido da puxada de realeiras, uma aceitação melhor da caixa. É sempre válido você estar fazendo isso. Não necessariamente, mas se você fizer, eu tenho certeza que as abelhas agradecem. Esse processo ele também pode ser feito com a erva cidreira. Também é muito bom, é um cheiro bem agradável para as abelhas e com certeza vai fazer com que elas aceitem melhor a caixa, principalmente quando é caixa nova, e também vai fazer com que elas percebam mais rápido a ausência da abelha rainha e inicie logo a puxada. Outra coisa, quando você faz um processo de divisão como esse aqui, o ideal é que você alimente tanto o enxame mãe e o enxame filho. Principalmente se você fizer no final da safra, que foi esse o caso aqui. Aqui, se eu quiser dividir ele novamente, eu tenho que continuar alimentando. Claro que eu não vou fazer agora, porque está entrando o período mais ruim de fazer divisão, porque não tem zangão na natureza. A última florada aqui foi de jurema preta, está sendo, né? Está no final de cajueiro e mangueira. Então eu não posso mais estar fazendo muitas divisões, porque pode ser que dê muitas falhas. A abelha rainha pode ser que não fique tão bem fecundada. Ou seja, a janela para mim estar dividindo colmeias já passou. E aí, já curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Essa divisão aqui foi top, tá top. Posso considerar finalizada. Depois vamos só marcar aqui a abelha rainha, mas aqui eu posso considerar finalizada. Curte, vamos bater essa meta de 2.000 curtidas. Só não esquece de fazer sua inscrição no canal. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. E não vai esquecer de curtir o vídeo para bater a meta de 2.000 curtidas aqui nessa divisão. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.